general Paulo Sérgio, ele participa até um certo momento. A meu ver, isso é incontroverso nos autos. Ele poderia não ter participado. E quero dizer que, como ser humano, eu não tenho nenhum conforto, embora tenha feito centenas de julgamentos penais. É sempre algo que fala no seu coração quando você vem para a dimensão do si. Se a pessoa não tivesse feito... Às vezes você é quase, como você está vendo no filme, você tivesse feito para a dimensão do si. Se a pessoa não tivesse feito... Às vezes você é quase, como você está vendo no filme, você é quase chamado a torcer, dizer assim, não faz isso, mas fez. Só que em relação ao fez, à luz das provas dos autos. E a exposição do ministro Alexandre demonstrou isso. Mas o general Paulo Sérgio, e eu enquadro na mesma categoria do Augusto Heleno e do Ramagem, tem uma singularidade. De fato, a prova oral abundante de que, num certo momento, ele tentou demover o presidente da República. É como se ele viesse com máxima eficiência causal e, de repente, ele inverte o sinal da eficiência causal. Eu cheguei a cogitar de desistência, do 15 do Código Penal. Cheguei a cogitar disso, de desistência, arrependimento eficaz, enfim. Mas não está claro o que aconteceu no dia 14 de dezembro quanto à desistência ser por vontade própria. O que está mais claro é que foram fatores alheios à sua vontade, ou seja, a não aquiescência do brigadeiro Batista Júnior e do general Freire Gomes, que o levou à frustração do intento de subscrição do documento no dia 14 de dezembro. Mas eu considero relevante a ideia de que ele tentou demover na hora derradeira. Poderia colocar isso apenas no plano das circunstâncias judiciais, atenuantes, eventualmente. Mas esse tribunal, com muita sabedoria, já consagrou, assentou inúmeras vezes, que dosimetria não é aritmética. Não há critérios matemáticos de fixação da pena. E, de fato, não há. Por isso que os juízes não podem ser substituídos por inteligência artificial. Porque, se fosse matemática, daqui a pouco nós teríamos este mundo caótico em que os julgamentos são destituídos de análise equânime, equitativa, humana, que deve presidir qualquer julgamento de uma pessoa que julga o seu semelhante. Então, eu não sou um chat GPT, nem quero ser. E, por isso mesmo, considerei que apenas em relação a esses três réus, definir essa participação de menor importância do plano do 59 ou das atenuantes seria um juízo que conduziria a uma reprovabilidade fática, material, a uma pena mais alta do que a minha percepção em relação à conduta deles. E, por isso, creio que uma técnica justa e lastreada no direito penal positivo, ou seja, não é uma invenção, é uma disposição consagrada pelo legislador, no 29, parágrafo 1º, é nós considerarmos que há possibilidade, inclusive, de redução da pena abaixo do mínimo legal. São os réus, o ministro Fux me indaga, são os réus Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Obrigado. E fiz, ministro Fux, essa análise, porque quando da dosimetria, eu vou apresentar, à luz do que o relator propuser, algo consentâneo com esta minha visão de que há patamares diferentes de culpabilidade e nos cabe encontrar técnicas que conduzam ao julgamento técnico e justo. E é isso que eu concluo reivindicando, que haja críticas ao Supremo, não há dúvida. Que bom que há. Nós crescemos com elas, desde que sejam críticas que não visem exterminar o Supremo.
críticas que visem, por exemplo, estigmatizar seus julgadores ou as suas famílias. Isso não é leal. Um profissional do direito que acompanha os autos, acompanha a dinâmica, tem todos os motivos e as razões para criticar tudo quanto aqui dito. Porque há zonas de controvérsia em relação, por exemplo, a vários dos elementos que aqui disse. Mas não há razão para acreditar que o Supremo é composto por juízes que querem praticar vingança ou serem ditadores, porque não é a tradição do Supremo. E quem chega aqui, chega com seu patrimônio de experiências, com a sua trajetória, mas chega com um dever inscrito no peso da institucionalidade. Nós sabemos o tamanho dessa cadeira. E ninguém aqui, dos que presentes, claro, está aqui para trazer nódoas a essa elevada tradição do Supremo. Como disse no começo e finalizo, fora desse recinto em que nós nos encontramos, é um julgamento que vai suscitar muitos debates, que bom, mas ele é um julgamento absolutamente normal em relação aos critérios consagrados pelos legisladores. E o Supremo está fazendo seu papel, aplicar a lei ao caso concreto. Nada além disso. E nós não podemos, aí sim, seria indesejável que alguém se intimidasse por ameaças ou sanções. Quem chega no Supremo, e eu me espanto com alguém imaginar que alguém chega ao Supremo e vai se intimidar com tweet. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou Mickey vão mudar o julgamento no Supremo? Pateta. O Pateta, ele aparece com mais frequência, né, nesses eventos todos. Então, nós estamos aqui, e é isso que o presidente conclui dizendo, fazendo o que nos cabe, cumprindo o nosso dever. Isso não é ativismo judicial, isso não é tirania, não é ditadura. Pelo contrário, é a afirmação da democracia que o Brasil construiu sob o pálio da Constituição de 88. É como voto, senhor presidente. Acompanhando o relator com afastando as preliminares para facilitar a vida da secretária da sessão. Afastando as preliminares, acompanhando o relator quanto ao juízo condenatório que fez, com a ressalva de participação de menor importância para os réus Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio. Muito obrigado.